Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Iori, eu sou instrutor de vídeo digital. Hoje resolvi gravar aqui, certo? Nesse sofá improvisado aqui, porque eu tô com uma preguiça lascada de montar o Chrome. Mas estamos aqui com o Anderson e o Rogério e a gente vai falar sobre o Nosso Lar, filme Nosso Lar, certo? Que foi prometido aí, a gente resolveu gravar e estamos gravando hoje, é sexta-feira 13, deixa eu puxar minha câmera aqui. Hoje é sexta-feira 13, certo? O dia que muitas pessoas supersticiosas dizem que não é um bom dia e tudo mais, e é tudo pura superstição. Hoje é sexta-feira e é 13 e é um dia comum como todos os outros. Você concorda, Anderson? Sexta-feira 13 é um dia normal, para tudo igual aos outros? Pra mim é, tá? Porque eu consigo receber meus pagamentos, pagar as minhas contas, sabe? Pelo amor de Deus. Bom, independente disso, tá? Sejam todos bem-vindos. Obrigado aí por mais uma participação especial aí, falando de um filme bacana. E sejam bem-vindos ao Nosso Lar. E você, Rogério, concorda que sexta-feira 13 também é um dia comum como todos os outros? Olha, acho que sexta-feira 13 realmente é um dia que dá muito azar, né? Que hoje, por exemplo, tive que pagar um monte de conta, né? Mas eu acho que não é só na sexta-feira 13, não, no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Acho que todos os dias é uma brincadeira. Todos os dias são abençoados, né? Então, quem tem Deus no coração não precisa se preocupar com isso. Agora, a única coisa que me preocupei foi que o Anderson falou assim: seja bem-vindo no nosso lar. Será que a gente já tá do outro lado? Rapaz, é preocupante isso, né? Porque vai que a gente tá lá e não tá sabendo, né? Várias vezes, assim, a gente passa por momentos que a gente pensa assim: puta, será que eu tô lá e não tô sabendo? Porque tem um filme também, a gente pode falar desse filme, O Sexto Sentido. Sexto Sentido? É aquele, né, que o menino fala, I see that people. É esse, né? Sexto Sentido? A gente pode falar desse filme também, cara. Esse filme é legal. Legal. Aí, tá vendo? Já surgiram aqui três opções: Efeito Borboleta, Sexto Sentido e qual foi o outro filme que vocês falaram? Matrix. De volta ao futuro também. Temos aí mais três opções aí pra gente estudar aí. Mais 3 filmes pra assistir. Bom, mas gente, vamos lá então. Vamos falar do Nosso Lar, que é o foco principal desse nosso bate-papo aqui, né? O filme Nosso Lar conta a história do Dr. André Luiz. O Dr. André Luiz morreu lá pela década de 30, finalzinho de 20, comecinho de 30, e mostra toda a parte espiritual da coisa, com alguns insertos de como ele vivia a vida aqui na Terra, a vida terrena dele, certo? Primeiro eu vou perguntar aqui pro Anderson qual foi a primeira impressão que ele teve do filme. Uma impressão geral, tá? Não precisa se aprofundar muito não, só a primeira impressão, assim, quando você viu o filme, que você achou, assim, depois a gente vai pegar tópicos específicos. Tá bom, então o filme ele retrata exatamente os momentos, né, que as pessoas com vícios, né, fizeram mal para elas ou para alguém, não é? Fala muito sobre a questão do suicídio, né? Retrata exatamente do ponto de vista espírita como que tudo acontece. E assim, foi muito curioso, sabe, para mim, porque apesar de conversar com meu pai, que é espírita, ele já me falou um pouco, né, sobre como as coisas funcionam lá, segundo o espiritismo. Foi bom ver isso retratado em filme, porque uma coisa é a gente escutar e a gente imaginar, a outra é a gente ter uma ideia retratada de como que as coisas funcionam lá, tá? Repetindo, né? Segundo o espiritismo. Mas eu gostei bastante, foi dessa retratação, como isso funciona. Legal. E você, Rogério, qual foi a sua primeira impressão do filme quando você assistiu? Bom, a primeira vez que eu assisti o filme foi no cinema. Ele começou contando um pouco, né, da vida que ele levava, né, e dos motivos que levaram ele à morte, né. Então, aparentemente, ele tinha uma vida normal, tranquila, mas na verdade não era bem assim, né. Então, ele tinha alguns problemas, vícios que ele já traziam de algum tempo e que acarretaram nisso, né. Então,
eu mesmo, assim, quando eu assisti o filme, foi uma das coisas que eu comecei a despertar um pouco esse lado aí, né? Levar em consideração isso. Até porque eu estava saindo de da época dos 20 anos, né? Que a gente está no auge do nosso ego. E aí a gente começa a murchar um pouco esse ego e ter a real consciência do que é o mundo, né? Então, para mim, ali comecei a fazer as perguntas certas, né? Os porquês. Legal. Na verdade, o filme Nosso Lar, então, ele trouxe para vocês a ideia de que existia... O Anderson já sabia porque ele já tinha uma iniciação espírita por causa do seu João e Dona Sônia, né? Que eu conheço, que são pessoas que seguem o espiritismo a sério. E o Rogério teve aí a introdução aí de uma vida pós-morte, né? Ficou sabendo que poderia existir isso. Foi o que eu entendi aí agora. É isso mesmo? Ou não? Eu tô viajando. Isso. Na verdade, assim, a gente naquela juventude, assim, a gente não para às vezes muito para pensar, né, nesse tipo de coisa, né? Então é os despertares nossos, né? Então foi um dos despertares, né? Foi assistir esse filme e muitas outras coisas, né? Depois disso a gente começa a estudar não, a ter mais atenção, né? Porque às vezes as coisas estão aqui na nossa frente e a gente acaba não percebendo. Então, realmente, eu tenho a mente muito aberta quanto a esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a gente nunca deve se fechar com uma coisa, né? Eu sou de tal religião, eu preciso me fechar porque aquilo ali é errado. Não, eu sou totalmente aberto, né? Na verdade, são coisas que estão além da compreensão humana, né? A nossa consciência, a gente não compreende muita coisa ainda, né? Por falta de conhecimento, de estudos, né? Então, a gente tem aquela noção, né, de céu e inferno, né? Ou eu vou para baixo ou eu vou para cima, mas talvez tudo isso que a gente estuda, tudo isso que a gente pensa, talvez não seja nada desse jeito, talvez seja muito diferente, né? A gente só tem uma noção do que pode ser. Eu conheço gente, por exemplo, que o cara ele é como se fosse um fanatismo religioso, né? Então, por exemplo, o cara ele foi explicar a origem da humanidade pela Bíblia. E pela Bíblia a origem da humanidade é Adão e Eva, certo? E aí o cara começou aí o cara colocou, eu não vou falar, tem certas palavras que o YouTube derruba, então eu não vou falar, mas vocês estão entendendo, né? Pai com filho, mãe com filho, aquela coisa toda, pra povoar a terra. E eu falei, cara, mas tem certeza disso? Não, mas aí depois que povoou a terra, Deus viu que era errado e proibiu. Eu falei, cara, quer dizer, Deus ficou pensando no que era certo, no que era errado, sabe? Quer dizer, o cara entrou numa perversão, vou usar essa palavra, o cara entrou numa perversão, entendeu? Um fetiche dele, talvez, não sei, pra explicar o povoamento na terra. Cara, é um absurdo isso, sabe? Eu fiquei... Aí falei, tá bom, e os dinossauros? Não tem dinossauro na Bíblia, falei, mas a gente sabe que existiu. Aí eu falei, tá, e os dinossauros? Não, mas isso aí, se não tá na Bíblia, se não tá na Bíblia, não existiu? Não sei se vocês sabem, mas tem uma rainha muito famosa que mandou tirar certos livros da Bíblia porque ela achava inadmissível ter na Bíblia uma parte de reencarnação onde uma rainha poderia nascer plebeia numa vida futura. E ela mandou tirar não sei se vocês sabem disso, mas na época da Idade Média, né, então eu vou contar essa historinha. Na época da Idade Média a igreja era absolutamente corrupta, vocês sabem disso, né? Tinha as indulgências, tinha as coisas, compre o seu terreno no céu, aquela coisa toda. E aí, uma rainha com muita grana chegou, por isso que o Marcos Lopes, o seu irmão Anderson, né, fala que não acredita na Bíblia, por causa de coisas assim. Uma rainha com muito dinheiro chegou na igreja e falou, este livro que fala de reencarnação, de tudo mais, isso aqui, eu quero que vocês tirem daí, porque eu não quero que as pessoas descubram que uma rainha como eu pode nascer plebeia numa próxima vida. Isso é inadmissível, eu não aceito. E aí, pagando
pagando o que eles disseram que era justo, que não era justo, né? Aí eles tiraram essas coisas da Bíblia e a rainha foi ser feliz na imaginação e na ilusão dela. Mas a gente sabe, porque isso aí é uma coisa que era muito corriqueira naquela época, né? A igreja era muito corrupta. Na Idade Média foi a época obscura do cristianismo, porque queimavam mulheres na fogueira dizendo que eram bruxas, você cobrava muitos impostos, fazia tudo que a nobreza queria por conta do dinheiro, né? Então, é uma coisa. Eu sei que eu sou um cara religioso, o Rogério é um cara religioso, o Anderson é um cara religioso, aqui todo mundo tem religião, mas eu não posso negar os fatos históricos. Uma coisa é a minha crença, outra coisa são fatos históricos. E fatos históricos eu não posso negar, né, cara? São fatos, aconteceram. Não tenho o que falar. Anderson, você que é um cara que gosta de história também, o que você acha dessa coisa de terem alterado o livro sagrado pelo prazer da pessoa? A gente sabe que isso aconteceu, tá? Os livros que contam os fatos históricos, eles conseguem comprovar, né, e com relatos, com documentos de que ocorreram mudanças. E a gente sabe que com o tempo a Bíblia ela teve, né, alguns pontos retirados para não criar conflito e não bagunçar aquilo que estava, o terreno que estava sendo preparado, né, para um domínio. Então, é isso. Ô, Rogério, você? É a primeira vez que eu escuto isso, cara. Eu nunca... É sério. Eu nunca tinha escutado isso dessa forma, assim. É uma coisa que eu vou refletir, né? Porque assim, na verdade, o que acontece, né? A gente já vai pegar o foco, que o foco é o nosso lar, tá? O foco tá aqui, ó, nosso lar. Eu tô voltar pro nosso lar. Nem sei. Então, pro outro lado, certo, né? Lá não tem banheiro, lá não tem banheiro. Hein? Lá o quê? Lá no nosso lar não tem banheiro. É verdade, mas os espíritos não precisam de banheiro. Dúvida, né? Os espíritos não precisam de banheiro. Não, a gente só procura o banheiro dentro da casa do filme. Se não tiver banheiro é porque a gente já tá... Boa. O dia que eu morrer eu vou procurar o banheiro. Se tiver banheiro, eu sei que eu tô vivo. Se merda, a gente vai pra umbral, né? É verdade. Isso. Mas aí não dá pra fazer merda depois. Calma que a gente vai tocar sobre todos esses assuntos daqui a pouco, tá? Mas enfim, só pra terminar então. Esses fatos todos são fatos polêmicos que causam muita discussão, muita discórdia. Então às vezes a gente nem toca muito nesses assuntos pra não brigar com as pessoas, porque as pessoas brigam pelos motivos mais idiotas. Você falou mal, sei lá, de fulano, e aí começa a brigar. Que nem hoje eu tava vendo uma publicação, achei até interessante, né? Colocou assim: as pessoas antigamente, eu gosto de maçã, o cara fala eu gosto de pera, e o outro fala, legal. As pessoas hoje em dia, eu gosto de maçã, o que você tem contra a pera? Nada, só não gosto de pera. Você é um perofóbico, aí começa, entendeu? Então, hoje em dia tá muito assim, né, cara? Mas por isso que eu gosto das coisas como eram antigamente. Mas antigamente também teve muita coisa errada. Mas vamos falar aqui do nosso lar, certo? Vamos falar aqui do mundo espiritual. Bom, é um consenso aqui entre nós três que a gente acredita em vida pós-morte, que a gente acredita que depois que morreu ainda tem uma continuação, a gente ainda vai viver alguma coisa, perfeito? A gente tem aqui noção de céu e inferno, certo? O catolicismo, o cristianismo, na verdade, conta essa noção, nos dá essa noção de céu e inferno, e a gente tem essa noção. No filme Nosso Lar, médico, doutor André Luiz, né, porque ele é médico, tem uma vida de prazeres. Vocês assistiram de novo aquela cena que eu comentei do garçom levando a bebida e aí o cabelo dele de preto passa para grisalho, mostrando a transição de tempo em que esse cara viveu na boemia ou não? Vocês não tocaram o vídeo de novo? Não vi porque a gente acredita em você. Você viu isso, você constatou. Mas quando você tocou no assunto, já deu pra gente a noção de que teve um lapso de tempo aí, né? Com esse vício, né? Com essa boemia dele. E aí já trouxe
uma outra forma da gente discutir o tema. Sim, porque na verdade o que acontece? Essa vida boêmia que ele teve durou por muitos anos. Exatamente isso que você falou. Houve um lapso de tempo. Tempo suficiente para o garçom ficar de cabelo preto para grisalho, né? Eu pensei que era propaganda do Crescim 2000. Podia ser também. Podia ser a propaganda. Mas o cabelo branco ficou depois, não antes, né? Se tivesse Sim. mostrado o cabelo branco antes. É que na verdade eu achei uma forma sutil de mostrar esse lapso de tempo, mas foi muito boa essa forma. Porque. E tanto que troca o ator, né? Você vê lá o André Luiz novo com 2 mulheres, pá, não sei o que, bebendo e fumando, e até passa uma outra concubina. Porque eu vou usar a palavra concubina pra não ter problemas aqui no YouTube. Mas passa uma outra concubina e beija o cara na boca e tudo mais, e vai embora. E nesse momento o garçom pega a bebida, e a hora que ele se vira, o cabelo dele passa de preto, passa para grisalho, e quando ele chega na mesa, o bar já tá vazio e já tá o ator que fez o André Luiz adulto já, né? Onde ele troca a bebida do cara. Então mostra esse lapso de tempo de uma forma bem sutil e muito eficiente, para falar a verdade, né? Você não Eu acredito que aquele cabelo grisalho foi feito no computador, porque foi muito perfeita a transição. Muito perfeita a transição. Você quase não percebe que existe um corte de câmera. Isso se existe um corte de câmera, porque provavelmente não existe. Vocês acham que a vida boêmia, esses vícios físicos, refletem no corpo espiritual, como foi mostrado no filme de fato? Vocês acreditam que isso realmente possa acontecer? Ou foi uma forma do filme mostrar que os vícios físicos podem nos prejudicar? O que a gente observou no filme, já antecipando uma parte, explicando exatamente isso que você colocou para a gente discutir, e o mal que ele fez para ele, tá, com os vícios, fez com que ele cometesse o suicídio, porque ele foi agredindo o corpo dele com o tempo. Isso foi desenvolvendo, né, as doenças, coisas que ele não percebeu, tá, chegaram à tona, porque por muito tempo ele agrediu o próprio corpo, não só fisicamente, mas em relação ao comportamento, a forma como ele se relacionava com as pessoas que ele atendia, por ser médico, por não fazer, não é, o trabalho gratuito de coração. E aí o vício foi uma forma que se apresentou de agressão ao próprio corpo e de me fugiu a palavra. Foi uma forma suicídio. O vício foi uma forma de mostrar que, além de ele agredir o próprio corpo, ele agrediu também o espírito dele. O espírito dele ficou debilitado também, com aquele buraco no estômago, né? Uhum. Entendi. E você, Rogério? Você acredita também que o vício físico pode prejudicar o nosso corpo espiritual, a nossa alma? Com certeza. As marcas da vida terrena aqui, a gente vai levar para a eternidade, né? Então, é que eu falo, naquela fase dos 20 anos, que a gente acaba desacreditando tudo que nossos pais tentaram plantar de bom pra gente, né? Geralmente os amigos vêm e oferecem, abrem as portas dos vícios, né? Então, ele aceitou isso como normal, né? Ele não tinha noção, né? Ele só vai ter noção muito depois, né? Quando a situação já está bem ruim, né? Então, ele teve uma vida totalmente desregrada, né? Tanto o pecaminosa quanto o suicídio inconsciente, né? Mas na época que ele estava assim, a gente não tinha esse nível de informação, né? Que o cigarro faz mal, que o cigarro mata, a vida média das pessoas eram bem menor, né? Os tratamentos de saúde. Então,
o suicídio, ele é relativo. Acho que o suicídio inconsciente, né, que é aquele que a gente tá fazendo mal pra gente, mas quando a gente sabe que é ruim, aí sim é um suicídio. Mas é que nem você comer que nem um bicho, um animal que chega e come uma planta venenosa. Ele não sabe que é venenosa. Ele não tá comendo para se matar, ele tá comendo para se alimentar, né? Então, eu acredito que só é suicídio mesmo quando a pessoa sabe que aquilo pode te fazer mal, entendeu? Mas ele já deveria ter uma noção, naquela época, que a bebida e o cigarro poderiam fazer mal para ele, né? Então, hoje a gente sabe que certos alimentos já não são tão bons assim, né? Que a gente tem que evitar, a gente tem que mudar os hábitos alimentares. Teve uma época na minha vida que eu ia trabalhar e eu tinha muita dor de cabeça e tomava muito remédio para dor muscular, dor de cabeça e com energético junto. E refrigerante, dirigindo, trabalhando, né? Então, chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, isso aqui não dá. Então, até a bebida alcoólica, assim, mesmo que já fosse esporádica, né, teve uma época que foi mais frequente, mas eu aboli totalmente da minha vida, né? Então, com conhecimento da vida, né? Então, esse filme, ele é um despertar, né, dessa consciência nossa. A gente começa a ir mudando os nossos hábitos, a melhorando nossa saúde, dando bons exemplos para os nossos filhos, né? Então, eu acredito que não é só um filme, né? Ele tá ajudando muita gente aí que tá perdido ainda. Mas eu devo alertar que na época do Dr. André Luiz não tinha o nível de conhecimento que a gente tem hoje. Em outras palavras, na época do doutor, cigarro era status. Era status. A gente pode pegar qualquer propaganda da década de 50, e o doutor morreu em 30. Né? A pessoa, ela tá lá com o cigarro na mão. Né? O cigarro, as propagandas de cigarro, isso eu me lembro bem, a minha mãe era fumante, meu pai fuma até hoje. E eu me lembro das propagandas, principalmente das propagandas do Marlboro. Era um cara, cowboy, sabe, vivendo ali na natureza, com o cavalo, pá, laçando boi, não sei o que, pá. E aí fala, venha para o mundo de Marlboro. Quer dizer, mostrava que o cara que fumava era, sabe, o cowboy, sabe, que tinha força para derrubar um bicho no laço, aquela coisa toda. Ou então, tinha o cigarro free. Aquilo matava mais do que chacina, matava mais do que numa chacina. Aquele cigarro era puro veneno. E o cigarro free aparecia em propaganda com o nego fazendo esporte. O cara surfando, o cara de um windsurf ali na vela, e o cara não sei o que, e no final do esporte o cara dava uma tragada no free. Quer dizer, é um contraponto, na verdade, né? O cara, ele mostra o cara se exercitando, fazendo exercício, cuidando da saúde, e no final do exercício vai lá e pá, Isso eu tô falando de duas marcas. Existem inúmeras marcas de cigarro, e naquela época, quando não era proibido fazer propaganda de cigarro, porque hoje você não vê, pode reparar que você não vê mais cigarro nenhum em filme, série, nem em show de stand-up o cara faz mais piada com cigarro. Por quê? Porque a gente sabe, hoje a gente tem a consciência plena de que o cigarro realmente mata, e muito. Né? Muitas pessoas morreram aí com efizema, câncer e tudo mais, né? Edema, enfim, e aí vai. Então, mas na época do doutor não era proibido, certo? O cigarro era status, por exemplo. O Rogério falou aí que não bebe refrigerante. Eu bebo refrigerante todo dia, mas depois da nossa conversa de ontem, ó, aqui, ó, isso aqui é água, isso aqui não é Coca-Cola. Fez efeito, tá vendo? Fez efeito, claro, porque eu não quero morrer. Eu posso não ter a vida perfeita, mas eu gosto da vida que eu tenho. Não quero morrer. Então, cuidado, aí depois ainda que você morrer, ainda você não vai pro lugar que você quer. Pois é, né, cara, tem esse perigo ainda, né, de morrer e não ir pra onde eu quero ir, né, não ir pro nosso lar, ficar no umbral. Falando em umbral, vamos puxar aqui o tema de novo aqui. O Dr. André Luiz ficou 8 anos no umbral.
Vocês acham que esse tempo que ele ficou no umbral foi por não ter conhecimento da vida espiritual? Foi por não ter uma espiritualidade antes dele morrer? Ou é porque ele realmente estava muito apegado ainda à vida terrena e ele não queria se desligar? Olha, eu acredito que foi a reação da ação que ele teve com o próprio corpo, com a própria pessoa. Então, mostrando para nós de que, por ele ser responsável pelo que aconteceu por ele, ele foi encaminhado para esse lugar, né? Divertido, alegre, com pessoas sorrindo, né? Cantando. Iluminado, né? Estou falando, claro, o contrário. Iluminado pra caramba. Né? Então, foi o resultado, para ele parar lá, foi o resultado de tudo que ele fez na vida dele. Não, mas a questão que eu levantei, que eu vou dar minha opinião também, é a seguinte: ele não tinha iniciação na vida espiritual, ele não sabia que existia vida pós-morte e tudo mais, mesmo porque ele não tinha essa iniciação. Você acha que ele ficou tanto tempo lá no umbral? Porque ele foi pro umbral, a gente sabe, porque ele tinha uma vida desregrada. Mas os 8 anos que ele passou no umbral, ele ficou esse tempo todo pela falta de conhecimento do mundo espiritual? Acho que é isso que eu quis perguntar. Entendi. Exatamente isso. Exatamente isso. Ele não estava entendendo o que era aquele lugar, por que ele estava ali, né? Ele achava até que ele estava sendo injustiçado, que aquilo não era para ele, não sabia por quê. Mas quando ele pediu para sair daquele lugar, que ele não queria aquilo, né? Porque ele já tinha visto que algumas pessoas já tinham ido para a luz, então ele começou a pensar, né? O porquê ele estava lá, que ele não queria estar naquele lugar. E aí foi que ele foi para a luz. E só quando ele estava lá na luz do nosso lar que ele foi começar a ter consciência das coisas, né? Então, ele tinha uma família bonita, né? Você vê que ele já era uma pessoa de respeito, né? Mas ainda tinha aquela raiz ruim, né? Na vida dele, que acarretou na morte dele, né? Então, esse tempo que ele passou lá foi para ele despertar, né? Para ele ter consciência da onde ele estava, do que tinha acontecido, né? E para ele poder ir para o nosso lar. Concorda, Anderson? Concordo. Ele só ficou sabendo que poderia sair de lá depois que viu alguém se arrependendo do que fez, suplicando para que ele fosse resgatado, fosse salvo daquela situação. Então, até então, ele não tinha ideia do que estava fazendo lá. Ele sabia apenas que estava lá e tudo que ele fazia, apesar de não estar vivo, era para sobreviver, para não ser engolido, para não ser massacrado por aqueles que estavam lá junto com ele. Mostra no filme ele bebendo lama, né? Comendo capim, para poder tentar sobreviver como se ele ainda estivesse vivo, né? Vivendo no umbral como se ele ainda estivesse vivo, precisasse se alimentar, precisasse comer, precisasse... E o alimento que ele estava tendo ali era lama, né? Não dá para você ter um alimento, né? Isso não é um alimento. Por mais que seja espiritual a coisa, isso não é um alimento. O Dr. André Luiz, enquanto estava vivo, ele atendia pessoas de baixa renda, ou melhor, pessoas pobres que não pagavam nada, no final do expediente por conta da secretária que encaixava essas pessoas no final do expediente. Por ele não atenderia. E isso conta como caridade, certo? Mas a caridade, até onde a caridade forçada ela é boa, até onde a caridade forçada, a caridade que você faz por uma obrigação, até onde isso conta para que você receba os méritos para poder ir para um lugar bom depois da passagem. Então, essa caridade forçada, essa caridade que é para inglês ver, não só para inglês, né? Para qualquer um ver, como se fosse uma condição para você ter um status diferente, um destaque diferente no meio que você vive. A gente sabe, por experiência,
e dentro do que a doutrina coloca para nós. O que é feito com esse intuito não é considerado caridade. Porque aí a gente chama, né? A gente toca naquele assunto que diz assim que a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, que a caridade, coração, a caridade pura é exatamente essa. Quando a gente faz querendo o bem do outro, independente se a gente conhece essa pessoa, se essa pessoa fez mal para nós, que a gente vê uma necessidade e tenta suprimir ou aliviar essa dificuldade, essa necessidade da pessoa, sem querer nada em troca. Caridade pura tem essa essência. Tem aquele ditado na Bíblia que diz, né, que a sua mão esquerda não sabe o que faça a sua mão direita, né? Que é realmente a caridade. Tem uma coisa na doutrina espírita, já vou pegar a opinião do Rogério já, mas tem uma coisa na doutrina espírita que o cara fala assim, né? Por que o Chico Xavier não cobrava nada? Porque eles falam assim, de graça recebeste, de graças doará. Né? Em outras palavras, você recebe um dom de Deus, que é a mediunidade, que você pode ajudar as pessoas e tudo mais, aí pegando um lado bem mais complexo da espiritualidade, né? Mas os médiuns e tudo mais. Você recebe um dom divino para poder ajudar os outros, e se você cobra, você perde esse dom, sabia? Porque você está fazendo algo que é proibido. Cobrar de alguém para doar uma coisa que você recebeu de graça. Tanto que quando o Chico Xavier recebia doação e tudo mais, ele pedia para que todo o dinheiro que enviavam para ele, ou até mesmo presentes, fosse enviado para instituições de caridade. Ele doava tudo, ele não ficava com nada, ele morreu sem nada, morreu sem um centavo no bolso. Porque ele não cobrava, e quando a pessoa dava, ele pegava o que a pessoa dava, ele não desmerecia a pessoa nem nada, mas na sequência ele já doava para instituições de caridade, e a pessoa sabia que ele ia doar aquele presente, mas a pessoa se sentia assim, sei lá, tipo, eu quero dar para ele porque ele resolveu um problema meu, mesmo ele nunca tendo cobrado nada, e ele sempre doou tudo. Rogério, agora sim, caridade forçada, conta ou não conta? Olha, eu vou contar como que é no filme, tá? A caridade forçada, ela conta sim, tá? Por quê? Porque o Dr. André Luiz, mesmo relutando um pouco, ele atendeu no filme, né? Ele atendeu um casal, e depois, né? Vamos dar um pulinho lá na frente do filme. Quando ele tá lá no nosso lar, a única pessoa que orou para ele foi a mãe no seu leito de morte, e foi essa mulher que ela orou para ele porque ele era uma pessoa boa que estava ajudando ela e o marido, né? Então, assim, mesmo que seja uma coisa forçada, foi aquilo que ajudou a despertar, né? Apesar de que a caridade tem que ser feita de coração, né? Aí também vou dar um pulinho na frente. Quando o André Luiz está lá no nosso lar e ele quer ver a família dele, então, para ele ver a família dele, ele tem que trabalhar, ele tem que ter uma pontuação. Então, o que ele quer fazer? Ele quer exercer a profissão dele, quer ser médico lá. Só que assim, não é simplesmente ele chegar e conquistar aquilo. E não é uma troca, não existe troca, né? A caridade é você se doar, né? E aí, quando você se doa por merecimento, você vai ter os méritos, né? E a caridade forçada é quando você quer ter uma troca. Então se eu doar um dinheiro, eu vou receber a saúde que me falta. Não, se você doar de coração, aí as coisas vêm para você naturalmente, né? Não importa se você vai doar em dinheiro, se você vai doar um apoio moral, uma pessoa às vezes que não conhece Deus, que não conhece como que funciona esse lado da vida, né? Talvez a gente só dê um suspiro, um brilho para a pessoa, e depois ela por si só vai procurar informação, né? Então, quando a gente fala caridade, não é só relacionado a dinheiro
a doar comida. Não, tem vários outros tipos de caridade que são muito mais importantes do que isso, né? Até como a gente citou ontem, né? A pessoa que foi conversar com um morador de rua. Sim. Né? Aí agora você continua aí, que foi você ou o Anderson que falou isso? Fui eu. Eu conheci um cara que ele conversou com o cara que era morador de rua, porque, na verdade, o morador de rua pediu dinheiro, né? Que normalmente eles pedem porque não tem o que comer, o cara pede dinheiro. Aí o cara falou, eu não tenho dinheiro, mas se quiser a gente pode bater um papo. O cara sentou ali na calçada junto com ele e ficou lá conversando com ele. No final, o morador de rua agradeceu muito essa pessoa, porque ele falou que as pessoas passam por ele como se ele fosse invisível. E aquele cara deu atenção para ele, sentou junto com ele, conversou, bateu um papo. Não tinha dinheiro, não deu uma forma dele se sustentar. Mas só dele dar atenção pro cara, dele conversar com o cara, tratar o cara como gente, isso aí pro cara foi mais do que se ele tivesse recebido uma grande quantia em dinheiro. Para ele ele falou, ó, você me deu mais do que um pão para comer. Você me deu atenção. Eu me senti renovado, né? Porque às vezes o cara precisa só desabafar, só conversar, só botar para fora todo o sofrimento que ele tá passando. Porque morar na rua não é fácil. Eu sei porque, assim, aqui na praia tá chovendo há uma semana, sem parar, ininterruptamente. Vento gelado e chuva. Porque aqui no litoral é assim mesmo. Começa a chover, é uma semana de chuva. Não passa de um dia pro outro. E eu fico pensando, as pessoas que moram na rua, com este frio, chovendo, mesmo que o cara tenha um cobertor, o cobertor do cara tá encharcado. Qual é em que situação que essa pessoa vai se encontrar lá pra frente? Com certeza vai ficar doente, com certeza vai pegar uma gripe, uma pneumonia. Pode, infelizmente, fatalmente acabar morrendo, porque se é fatal, é morte. Certo? Pode, infelizmente, acabar morrendo por conta de... né? E assim, é uma condição climática do tempo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não dá pra impedir o clima. Então, claro, existem os abrigos, existem os albergues, existem os lugares que as pessoas, os moradores de rua podem comer, podem tomar um banho, mas também, não sei se vocês já foram atrás das regras de um albergue. O meu pai tinha um amigo que ele morava no albergue, e o cara perdeu tudo na vida, ele era pintor, e perdeu absolutamente tudo por causa de bebida. Virou alcoólatra e perdeu tudo, perdeu casa, perdeu mulher, perdeu tudo. Vivia na rua. Morreu já, infelizmente, tudo mais. E ele ia para um albergue. Ele falava, eu tenho que entrar no albergue 10 horas da noite, que é a hora que o pessoal começa a receber para dormir, e eu tenho que ir embora às 6 horas da manhã. Sem choro. O cara te tira da cama às 6 horas da manhã, ele tira sua coberta, te levanta e fala assim, vaza. Então o cara chega da rua, toma um banho, deita, dorme às 6 horas da manhã, tá na rua de novo. E é um cara que não tem um emprego, ele não tá indo pro trabalho dele às 6 horas da manhã, não, ele tá indo pra rua. Então é meio complicado essa situação. Mas tudo bem. Pelo menos o cara tem um lugar pra dormir, uma cama quente, mas aí sai na rua de novo, tá chovendo, tá ventando, aquela coisa toda, né? Passa por todas as adversidades de novo. E tem uma frase no filme que falaram pra mim quando eu tava no centro espírita e queria trabalhar de todo jeito, porque precisava liberar energia e tudo mais. E aí o cara falou uma coisa que eu ouvi no filme. Quando o servidor tá pronto, o trabalho aparece. Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Quando eu parei de querer trabalhar, quando eu falei, não, tudo bem, eu vou estudar e depois, né, quando eu tiver que trabalhar, eu trabalho. Uma semana depois que eu parei de insistir e comecei a ler, apareceu o trabalho e eu fui trabalhar no centro espírita. Então, realmente, quando o servidor está pronto, o trabalho aparece, certo? Eu fui lá e fiz o que tinha que fazer. Bom, a gente falou bastante do suicídio do André Luiz, que ele fez muitas coisas erradas e isso acabou gerando o suicídio. Vocês acham que tem muita gente na mesma condição que o André Luiz hoje, que estão cometendo suicídios involuntários, inconscientes, sem saber que aquilo que ele está fazendo pode acarretar numa morte prematura? E não só o cigarro e a bebida, mas como o Rogério falou também, carne vermelha, refrigerante, enfim, outras coisas que as pessoas consideram inocentes, mas que na verdade de inocente não tem nada, que pode sim acarretar
num suicídio inconsciente? Vocês acham que tem muita gente nessa situação ou não? As pessoas estão tendo mais consciência sobre isso? Sim, tem gente até nesse vídeo nessa condição. Mas hoje eu tô bebendo água. Viu? Quando você falou, você olhou pra baixo, assim, pra você ver se o refrigerante tava ali. Era água, né? Não, eu já sabia que era água, porque a hora que eu abri a geladeira tinha realmente uma garrafa de Coca-Cola e uma garrafa de água. Aí eu falei, vou levar a garrafa de água. Hoje eu vou levar a garrafa de água. Muito bem, bela escolha. Deixa eu complementar aqui o Rogério, o gancho. A gente comentou ontem sobre livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, ele, como o próprio nome diz, você toma as rédeas da sua vida, você decide o que fazer com ela, porque hoje, comparando com o tempo que nós observamos no filme da época do André Luiz, depois que a gente vê cenas do Holocausto ocorrendo, já puxando um pouco a sardinha aí informações sobre o tempo do filme. Hoje a gente tem conhecimento, não é, gente? Sobre o que faz bem e o que não faz bem para o nosso corpo. E aí isso leva a gente a continuar com o vício, ou então lutar para poder se livrar dele. Aí a pessoa toma a decisão de seguir em frente com isso ou não. Então hoje a gente não pode, as pessoas não podem dizer que não existe informação sobre o que elas fazem para saber se é bom ou ruim. E aí o suicídio ocorre aí no caso, né, do jeito que foi apresentado para nós aí no filme, pelo livre-arbítrio de continuar com aquilo que faz mal para si mesmo, e aí vai resultar naquilo que a gente viu que aconteceu com o André Luiz. A gente falou de livre-arbítrio também no Advogado do Diabo também, né? Sim. Tem uma cena que o cara fala livre-arbítrio e mete uma bala na cabeça. E, enfim, mas no filme Nosso Lar, embora não seja nada tão pesado quanto o Advogado do Diabo, né? Aliás, muito pelo contrário, é bem mais leve. O André Luiz, ele comete esse suicídio inconsciente, e quando dizem que ele cometeu suicídio, ele nega, ele fala, jamais faria isso, né? Quer dizer, ele não tem consciência de que todos aqueles excessos que ele cometeu na vida dele, bebendo, fumando e aquela vida boêmia que ele tinha, ele não tem consciência de que toda aquela boemia que ele vivia poderia acarretar num suicídio inconsciente. O Rogério tá rindo aí, Rogério, o que foi? O Rogério tá rindo aí, cara. Eu tô imaginando você abrindo a geladeira e você tendo o livre-arbítrio entre o umbral e o nosso lar. Hoje eu escolhi o Nosso Lar. Ontem eu tava no umbral. Falando em umbral agora, vou aproveitar aqui o gancho. Eu acredito que isso seja real, no filme retratou isso, eu acredito que seja real, quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que realmente o nível de consciência coloca a gente em determinados locais? Por exemplo, no filme tem uma parte que ele vai visitar a família dele, que ele consegue os bônus horas suficientes para poder visitar a família. Ele chega lá e percebe que a família seguiu a vida, claro, né? A viúva dele casou com outro cara, os filhos estão grandes, ele tem lá uma enteada, porque aquela menina lá também é filha do novo casamento, é filha do novo casamento da esposa dele, né? Da viúva. Ele descobre que ele tem uma enteada e os filhos estão grandes, e o filho também não acredita em vida espiritual também, virou médico que nem ele, e ele acaba ficando enciumado porque viu que a família meio que deixa teu pai pra lá, entendeu? Ele morreu e deixa os mortos quietos, e aí viu que a mulher seguiu a vida, e ele ficou enraivecido, e ele acaba voltando para o umbral num acesso de raiva. Todo mundo lembra dessa cena. Vocês acreditam que isso acontece? Eu acredito que aconteça de verdade. Vocês também concordam com isso? Que o nosso nível de estado, paz de espírito, vou colocar assim, o nosso nível de paz de espírito coloca a gente em determinados locais, espiritualmente falando? Ontem foi um dia maravilhoso pra gente gravar, porque a gente teve aquele exemplo, né, do acesso de raiva, né? Que
que houve ali, né? Enquanto eu vi aqui no meu celular uma cena de acesso, eu não sei se é acesso de raiva, excesso de raiva, e eu ria. E minha esposa ficava falando, nossa, mas você tá rindo disso? Eu falei assim, sabe por quê? Porque eu já sei o final. E o final foi que depois deu tudo certo e funcionou as coisas, né? Então, essa parte aí, assim, as coisas conspiram, né? Se você tá num clima de trevas, é muito difícil você ser luz, né? Eu hoje, pessoalmente, eu tô passando por um momento desse, tá? Eu tô cercado de trevas e eu tô tentando ser luz, e é muito difícil, né? É o tempo todo uma batalha espiritual do bem e do mal, e o mal, a gente sabe que ele sempre vai perder, mas enquanto isso, ele vai tentando te tirar do caminho, tentando te distrair com várias ferramentas diferentes, né? Essa semana eu tive uma conversa muito séria com o meu chefe e eu falei que, assim, pra ele, assim, ó, aqui não é nada, assim, aqui o negócio é espiritual, cara, né? Então no trabalho, pra gente falar isso pra um chefe, pra um empresário que tá consolidado há 40 anos, é muito triste, porque a gente vê pessoas boas tendo ataques do mal e coisas que, assim, que ela não aceita como no caráter dela. Tipo, eu não aceito esse tipo de situações, porém está fazendo o mal, né? Olha, eu não aceito um homem agredir uma mulher, mas o cara está ameaçando dele agredir uma mulher, né? E eu cheguei e falei assim, olha no meu olho, cara, pensa bem no que você está fazendo. Se você souber que um homem bateu numa mulher, qual vai ser sua atitude com esse homem? Aí, cara, você está sendo isso. Não abra porta para o mal. O mal vai entrar na tua vida e vai acabar com tudo, tá? Então, eu vou te falar, eu tenho muito medo dessa parte espiritual, porque eu vejo como uma porta, né? Se a gente não fechar essa porta, pode entrar coisa ruim. Então, eu sou muito convicto da posição que eu tenho hoje, né, como crente. Então, como crente, a gente tá para salvar as pessoas pela palavra, né? Então, quando a gente está num ambiente ruim, a gente tenta ser luz, né? E eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas isso é o que a vida me mostrou até agora. Deixa eu colocar minha opinião também sobre o assunto. Há momentos na nossa vida que a gente acaba reagindo de forma agressiva, de forma impensada, e a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer, não gostaria de ter feito. Mas a experiência quando a gente acaba identificando situações que são muito parecidas e são gatilhos para despertar certas emoções, certas reações na gente, esse é o momento, esse que é o ponto legal da gente crescer, da gente ter experiência, da gente passar a filtrar melhor tudo aquilo que acontece com a gente, para a gente poder reagir de outra forma, se recuperar rapidamente daquilo que a gente fez. Ou não ter mais aquele tipo de reação, dependendo de como a gente interpreta a situação. Então, ações de raiva, de desgosto, de momentos que acabam deixando a gente com um nível espiritual e de vibração baixa, abre janela para a gente fazer coisas ruins. Mas a nossa experiência e a forma como a gente devolve, como a gente reage para o mundo, com aquilo que aconteceu, vai trazer coisas ruins para nós e para as pessoas que fazem parte, que estão à nossa volta. Mas se a gente reflete em cima daquilo que aconteceu, a nossa resposta se torna melhor, a gente filtra melhor o que aconteceu e passamos a vibrar mais e melhor
levando em consideração aquela questão da ação e reação, que a gente ouve falar muito, né, no Espiritismo. Sim, só para deixar as pessoas que estão vendo cientes do que aconteceu. A gente gravou ontem e hoje a gente está fazendo uma segunda gravação, porque deu um problema no áudio e a gente teve que refazer. Ontem eu tive um acesso de raiva, o meu computador parou de funcionar, o meu monitor caiu a fonte, eu tive que recolocar a tomada do monitor, o HD começou a querer morrer e eu fiquei realmente muito bravo. Quem me conhece sabe que quando eu fico bravo eu chuto, eu grito, eu taco coisa na parede. Eu sou muito parecido com a minha irmã. Minha irmã uma vez brigou com um cara e o que ela tinha em mãos era um cachorro, ela jogou um cachorro no cara. Eu juro pra você que a minha minha irmã pegou um cachorro e jogou um cachorro numa pessoa. Mas enfim, eu não cheguei nesse ponto. Mas eu fico bravo também, eu chuto as coisas, eu fico bravo, eu xingo, eu grito, enfim. Eu assusto. Tem muita gente que fica assustada quando me vê bravo. A Yasmin, quando eu era criança, quando eu ficava brava, ela chorava, assim, porque o bicho pega. E ontem eu tive um acesso desse. Fazia muito tempo que eu não tinha um acesso de raiva. Não nesse nível, né? Às vezes a gente fica bravo com uma coisa ou outra, mas vamos, né? Você fala, paciência, né? Fazer o quê? Mas não, ontem eu tive um acesso mesmo, sabe? De fúria. E fazia muito tempo que eu não tinha isso. E... bom, não vou dizer pra você que é bom, porque não é, certo? O seu batimento acelera, você fica desequilibrado, você até não enxerga a coisa, você sai topando com as coisas que estão no meio do caminho, porque você não tá nem vendo o que tá na sua frente. Então realmente isso não é uma coisa boa. Mas eu passei por isso, certo? Aconteceu. O computador não queria funcionar, a gente tinha uma gravação para fazer e tudo estava conspirando para que aquela gravação não acontecesse. Tanto que a gente está gravando hoje de novo uma coisa que a gente já tinha gravado ontem e agora que está dando certo, agora que vai pro ar, né? Então quer dizer, ontem tudo que podia dar errado deu. E agora a gente conseguiu acertar para poder fazer tudo dar certo, né? Pelo menos é o que está acontecendo agora. Mas é isso. Bom, gente, só para finalizar então. Quando o André Luiz vai para o umbral e daí pelo livre-arbítrio, que a gente já acabou de falar já, ele resolve voltar para o lado tranquilo, serenar a mente, tanto que ele aparece depois num lugar, uma colina onde ele está vendo o mar e tudo mais, para que ele serenamente, aí ele volta para casa dele e acaba ajudando o marido, o novo marido da viúva dele, colocando lá energias boas na água, abençoando a água, sabe, pondo coisas boas naquela água, e aí o cara bebe água e melhora. Você acha que a maioria das pessoas teria essa forma de pensar, essa benevolência, depois de um acesso de raiva naquele grau que levou o cara para o umbral? Ontem, nesse momento, eu estava no umbral. Depois eu acabei voltando. Você acha que uma pessoa que teve um acesso de raiva a ponto de voltar para o umbral teria toda essa benevolência depois? Ou realmente o André Luiz é um cara mais iluminado que os outros? Olha, o André Luiz, ele teve uma vivência, né? Então ele teve uma consciência do que é os dois lados. Então, assim, uma pessoa que não tivesse ainda essa consciência ficaria no acesso de raiva, né? E ficaria ali, vamos falar assim, mal assombrando a família dele, né? Isso que iria acontecer. Mas pela maturidade que ele teve, pela vivência que ele teve lá no nosso lar, ele falou, não, peraí, esse é o caminho errado, é o livre-arbítrio. Não é isso que eu quero para minha família, eu não quero ver minha família sofrendo mais, né? Eu não quero que esse padrasto, né, essa pessoa que está ali no meu lugar na família, eu não quero que ele também faça a família sofrer tudo de novo, né? Então, ele fez o que é certo, o que eu acho que qualquer um de nós três aqui faríamos, que seria abençoar essa pessoa, né, para que ele seja o novo guardião daquela família. Mesmo porque o André Luiz, ele percebe que se, assim, que a esposa dele tá feliz, né? Ela tá feliz de novo, né? Ela voltou a sorrir, ela voltou, então não ajudar aquele cara seria egoísmo, inclusive da parte dele, de não, a mulher é minha e só, né? Isso aí é coisa de gente chucra, né? Que
que fica, é meu, é meu, é meu, é meu. Não, não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim. Mas a gente sabe também que tem muito chucro no mundo. Então, fica difícil. Mas Anderson, vamos lá, você acha também que pela vivência que ele teve no nosso lar, por tudo que ele evoluiu no nosso lar, ele teve essa atitude, ou seria uma coisa já natural já de qualquer pessoa? Depois que você passa por todos os crivos, todas as experiências que ele teve lá, se ele não tivesse tomado essa decisão, ele teria jogado fora tudo aquilo que ele aprendeu e o arrependimento que ele teve no umbral para poder ser salvo, ser resgatado. Né? E aí não seria uma coisa sincera, né, dele para querer mudar o caminho, né, para poder ter essa possibilidade de ter o livre-arbítrio de escolher esse caminho diferente para ele. E ele colocou, nesse momento que ele se conscientizou de novo sobre o que aconteceu, ele colocou na frente o bem-estar da família. E a gente sabe que se o espírito dele tivesse agoniado, preocupado e furioso com tudo aquilo que estava acontecendo, até porque ele não poderia fazer nada de numa condição física, isso traria desconforto e criaria um ambiente desfavorável para a própria família dele trabalhar melhor a questão da morte dele e do aprendizado que aquilo trouxe para a própria família. Eu entendo dessa forma. Entendi. De fato, a minha visão, eu vou corroborar o que o Rogério falou e também vou completar o que você disse. Ele aprendeu muito, ele cresceu muito, ele evoluiu muito no nosso lar, ele aprendeu coisas com o Líasis, agora não lembro o nome do personagem. Líasis aprendeu coisas com o Manuel, que era o mentor do Chico Xavier, aprendeu coisas com os ministros e as pessoas iluminadas lá naquele lugar, com a mãe dele também, que conversou com ele depois e que era um ser iluminado também. E todo esse aprendizado abaixou um pouco a crista dele. Ele era muito arrogante no nosso lar, né? Ele era o doutor André Luiz. E depois ele passou só a ser chamado de André Luiz, e depois só de André. Enfim, ele foi perdendo toda aquela pompa, toda aquela arrogância que ele tinha. Ele foi ficando um pouco mais humilde e evoluiu muito nesse sentido. E quando ele chegou lá na família dele e viu a situação, aí, completando o que o Anderson falou, né, ele tomou a decisão de ajudar aquela família. Porque a família dele, ele não quer que a família dele sofra de novo, né? E aí ele foi lá e tomou a decisão de ajudar a família. E até ensinou piano pra menina. A menina sentou lá e tocou a música lá. Do nada, cara. Sentei e toquei. Ué, uma música difícil pra sentar e tocar. A pessoa senta e toca e do Ré Mi Fá. A pessoa não toca aquela música. Nem sei quem escreveu aquela música. Mas a pessoa não toca uma música daquela. Entendeu? De sentar e tocar, né? Então tudo isso aí a gente vê no filme. Mas assim, no geral, né? No geral, assim, independente se a pessoa é espírita, católica, evangélica, enfim, no final todo mundo é cristão. Qual foi a mensagem, digamos assim, primordial que o filme passou? Qual vocês acham que é a mensagem principal do filme? O livro é outra coisa, tá? O livro tem o livro tem mais detalhes, tem outra conotação. Qual é a mensagem principal? Olha, você vê o assunto da água, né? A água, ela ali no filme, ela tem mais um efeito simbólico do que um efeito físico, né? Por que da água? Porque a água é pura, a água não tá ali para te dar sabor, né, para te fazer mais feliz. Não, ela tá ali pro teu sustento, né? Então ela tem vários sentidos no filme. Então a água, ela pode ser para te abençoar, ela pode ser para tratar o teu físico, para te calar, né? Então principalmente para calar, né? Principalmente para calar, porque hoje em dia
é fácil, todo mundo fala que é bom. Ah, não, eu sou uma pessoa boa, né? É Deus no coração e o diabo no corpo, porque não condiz as coisas, né? Então, nós também temos que nos policiar. Então, a gente, às vezes, tem atos que não condizem com o nosso caráter, o que a gente quer para nós. E ter ciência de que tem uma força maligna sussurrando no nosso ouvido para nos tirar do caminho do bem. Às vezes, a gente tromba com as pessoas na nossa vida que nos fazem mal, né? Que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa não quer meu bem, mas a gente tem que ter um amor supremo, que nem Deus, que nem Jesus quando estava na cruz teve, que foi perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo tanto mal, porque eles não tinham consciência do que estavam fazendo, né? Então essa é a grande mensagem. A gente não conhece nada, por mais que a gente está falando aqui, talvez não seja nada disso. Mas o princípio é o amor ao próximo, é o respeito ao ser humano, né? Então, quando um ser humano te faz o mal, eu não pago mais com o mal. Já fiz isso no passado, mas eu não faço mais. Eu mostro que eu sou do bem e eu não vou retribuir. E eu tenho... não é pena, né? Como é que eu vou falar assim? Vamos deixar com pena aqui, quando a gente achar a palavra certa, a gente muda. Compaixão. E a gente tem compaixão pelaquela pessoa que não é ela, e sim é o sussurro, ela tá deixando se levar pelaquela conversa má que tá tendo. Então, assim, o nosso amor pelo ser humano é muito maior. Fala, ó, neste momento essa pessoa não está bem porque está ouvindo o sussurro do mal, né? Mas a partir do momento que ela descobrir a palavra que eu posso levar para ela, ela irá se arrepender verdadeiramente, né? E vai vir pro lado correto, e que ela seja também multiplicador disso. Esse até a função do evangélico, é evangelizar, né? O que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou evangelizando, estou fazendo a minha função, né? Estou falando de Jesus Cristo, de quem que Ele é e qual o sentido da vida, e que a gente precisa estar sempre em busca de estar o mais perto possível de Deus. Anderson? Esse filme deixou claro para mim que o arrependimento, ele traz novas possibilidades. Ele dá para nós o entendimento de que nós temos sim o poder de tomar decisões e seguir o caminho que a gente deseja para nós. E esses caminhos, eles trazem consciência daquilo que a gente faz, quando a gente se dá o direito de seguir esse caminho. E fazer caridade é uma das pontas do iceberg. E quando a gente, considerando aqui a questão da ação e da reação, não é? Que a gente vamos dar para o mundo o que a gente gostaria de receber desse mundo. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Isso sem a gente esperar por isso. E a gente fazendo bem para alguém, a gente vai estar fazendo bem para nós mesmos. Então, eu linkando, né, todos os pontos que a gente discutiu, eu chego a essa conclusão. Como todo mundo falou, eu vou falar também. Concordo com os dois. É bom falar por último, porque é só você mandar isso, então eu concordo com os dois. Mas é verdade, eu concordo com os dois sim. Porque o que acontece? Dá água pra ele. Hein? Dá água pra ele. Não, eu concordo, porque assim, o que acontece? Realmente mostra que se você não fizer o que a gente comentou ontem, né, da reforma íntima, né? Se a gente não se preocupar com a nossa reforma íntima, se a gente não se preocupar em ser pessoas melhores, em nos tornarmos pessoas melhores, não tem como a gente nem querer viver num mundo melhor, né? Tem duas coisas que, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei aqui, e eu vou falar antes que eu esqueça de novo. Tem uma música do Michael Jackson, eu não vou cantar a música do Michael Jackson, mas vou tentar dar uma traduzida na letra, que é aquela Man in the Mirror, não sei se, né, o Homem no Espelho, não sei se vocês já ouviram essa música. Aí ele fala que ele está em frente a um homem no espelho
e ele está perguntando qual é o caminho. E aí ele fala, e nenhuma mensagem poderia ser mais clara que essa. Se você quer a mudança no mundo, dê uma olhada em si mesmo e seja a mudança no mundo. Né? O refrão da música é essa. Né? Então, se vocês tiverem curiosidade, procura essa música depois no YouTube, com a tradução, obviamente, né? Chama Man in the Mirror, Mirror espelho, né? Ô Thiago, deixa eu só cortar um pouquinho você para a gente continuar na linha de raciocínio. Quando vocês falaram ontem em reforma íntima, eu acabei não falando, mas depois eu refleti. Os evangélicos tratam isso como o novo homem, né? E como assim, novo homem? O novo homem depois do batismo, né? A gente fala batismo, mas não precisa ter uma cerimônia, tá? Basta você se declarar que você quer estar mais próximo de Deus, que você não quer pertencer ao mundo, aos vícios, né, às coisas ruins. Então eu fiz isso. Eu primeiro me declarei, né, que eu não ia mais ter esses hábitos do mundo, não queria ter coisa ruim, queria viver em santidade para mim. Depois eu procurei uma igreja, depois eu procurei a palavra. Começou em mim, não foi ninguém que veio falar na minha orelha, tá? Então eu sou o novo homem. Eu preciso abandonar o velho homem. O velho homem era aquele cheio de vícios, né? Cheio de pecados. O novo homem o que quer? Ele quer viver em santidade. Ele quer estar próximo de Deus. Ele quer levar a palavra. E que assim, no fundo, só muda um pouco o jeito que a gente faz o bolo, entendeu? No final, todo mundo come e fica uma delícia. O meu com um pouquinho mais de açúcar, o seu com um pouquinho mais de ovo, o do Anderson com um pouquinho mais de farinha, mas todo mundo vai comer o bolo, entendeu? É assim com Deus, né? Essas denominações que tem, isso é o que faz bem, é o melhor caminho que cada pessoa encontrou, né? Não importa você se denominar uma religião e não se comportar como deveria, né? Então eu acho que é isso aí. A reforma íntima, do meu ver até o momento, que eu nunca tinha ouvido falar isso, né? Seria o novo homem, né? Mas o novo homem é abandonar o velho e assumir o novo, né? Então, uma palavra que a gente usa bastante é o vigia. Vigia o velho homem, né? Porque agora quem cuida disso aqui é o novo homem. Então, quando a gente está conversando assim, que hoje, né, eu tenho vários amigos, então, que são evangélicos, eu falo, vigia. Não, beleza. Mas você sabe que o orai e vigiai também aparece também no espiritismo, né? Orai e vigiai. Por quê? Porque, e não é vigiar o vizinho, não é vigiar a vida alheia, é vigiar a si mesmo, né? Então você tem que orar e se vigiar para não cometer as mesmas falhas. Então, mas isso também tem muito a ver com o refrão da música do Michael Jackson que eu falei, porque ele fala, se você quer a mudança no mundo, olhe para si mesmo e seja mudança no mundo, né? Ele fala, if you want to make a world a better place, take a look at yourself and make a change. Quer dizer, se você quer a mudança no mundo, olhe para si mesmo e faça a mudança, seja mudança, né? Então, tem um pouco a ver. E outra coisa que vocês falaram também, que me lembrou uma pequena parábola, né, que eu escutei de um amigo meu que é católico fervoroso e, enfim, ele sempre falava isso para mim quando eu ficava irritado. Ele falava, Thiago, vamos supor que você tem 2 lobos dentro de você. Um lobo é o lobo da raiva, da ignorância, da impaciência, da explosão. O outro lobo é um lobo pacífico, é um lobo da paz, é um lobo de boa, que tá ali, sabe, só come, deita, dorme e faz coisas de lobo, mas não ataca ninguém. Aquele que vai crescer mais forte é aquele que você alimentar. Ponto. Então, a gente, de novo, reforma íntima e livre-arbítrio, né? A gente, ontem eu alimentei o lobo da ignorância. Ontem o lobo da ignorância comeu toda a comida. Não sobrou nada pro outro. E hoje o pacífico comeu tudo. O da ignorância não se alimentou. Então é assim, entendeu? Qual lobo você alimenta? Vai depender das suas escolhas, das suas atitudes.
E aí, dependendo de quem você alimenta, você se torna aquela pessoa, né? Você adquire as características do lobo que você tem. Ou da ignorância, raivoso, ignorante, bruto e tudo mais. Ou pacífico, entendeu? Que quer só viver a sua vida em paz e não quer briga com ninguém e tudo mais. Isso aí de vez em quando eu lembro dessa história e aí eu consigo me controlar um pouco. Porque eu sou um cara muito voltado mais pro lobo da ignorância. Mas eu concordo com vocês em relação à mensagem do filme. É importante que a gente vigie a nós mesmos, né? Aquela coisa do orar e vigiar que eu acabei de falar, né? A gente ore para que a gente tenha uma conexão maior com o divino, com Deus, certo? E se vigie, faça uma autovigilância para que a gente não caia nos mesmos erros, não caia de novo nos vícios, não caia de novo na ignorância, não caia de novo naquela vida desregrada que a gente sabe que não leva a lugar nenhum, a não ser ao umbral, que é um lugar que acho que ninguém quer ir. Então, gente, muito obrigado por ter participado comigo de novo, né, dessa gravação. Todo mês tem gravação. Vamos agora definir qual... A gente jogou no ar três filmes. Vamos deixar a galera no suspense, sabe? O pessoal descobrir qual vai ser o próximo tema no próximo mês. E muito obrigado, Anderson. Valeu pela sua participação. Sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Rogério, também muito obrigado pela sua participação. Você é sempre bem-vindo. Está sempre participando das lives também. Eu não sei qual vai ser o futuro das lives, mas por enquanto vai ter ainda. Mas está sempre participando das lives. Então, tamo junto, é isso aí. Gente, muito obrigado por ter participado aqui comigo. Se tiver alguma consideração final a fazer, se bem que já falaram o que penso do filme, mas agora consideração pessoal. Se tiver alguma para fazer, a câmera é de vocês. Beba água, né? Beba água, então, Rogério? Beba água. Anderson. Olha, eu confesso aqui pra vocês, essa experiência da gente estar conversando sobre pontos que a gente observa dos filmes tem sido enriquecedora. E claro, né, é uma forma da gente se encontrar, né, pra gente matar a saudade, né, um do outro e pra gente reviver os momentos que a gente teve na época do colegial, né? É isso aí, galera. Posso complementar, Thiago? Rapidinho, são 25 anos, é uma bodas de prata, cara. São 25 anos. Complementa. Então, Thiago, vou complementar aqui. Esse vídeo a gente vai deixar no YouTube, né? E é muito triste quando a gente coloca um conteúdo muito rico desse à disposição de qualquer pessoa e muitas poucas pessoas vão ver. Eu espero que essa seja a nossa contribuição para o mundo, né? Que essa mensagem que a gente deixou aqui possa ajudar alguém, né? Eu agradeço esse espaço que você está abrindo aqui, né? E que isso seja uma coisa boa e que no futuro a gente, por merecimento, né? Não posso falar ter, né? Que a gente receba as bênçãos pelos bons atos feitos de coração. Isso aqui é feito de coração, você sabe disso, né? Eu me dou pro seu canal, o Anderson se doou pro seu canal, a gente se doa para o mundo, para fazer um mundo melhor, né? É muito triste quando a gente vê aqueles vídeos fake, vídeo de montagem, vídeo de videogame, vídeo de violência, sendo muito mais visualizado que isso aqui. Mas eu acredito ainda no ser humano, que esse aqui é o caminho, que a gente vai devagar e sempre. Mas o que eu vi crescendo muito é essas coisas de assombração, que a câmera pegou fulano, que a câmera pegou fulano. E eu fiz um vídeo no meu canal, já falei, câmera, equipamento digital não vê fantasma, não vê aparição, equipamento digital não é, sabe, equipamento especializado em ver coisas do outro mundo. Quem vê coisas do outro mundo são as pessoas. A pessoa que vibra negativamente vai ver coisas ruins. A pessoa que vibra positivamente vai ver coisas boas. E é assim que funciona. Então, se você quer ver um fantasma, começa a você vibrar, tá? Não fica procurando fantasma na internet, porque você não vai achar. É tudo fake.
Eu vi um vídeo do cara, o cara se olhou no espelho e quando ele virou a imagem dele continuou de frente. Eu faço isso com After Effects assim, ó. Tá? E a coisa mais fácil que tem no mundo é você parar na frente do espelho, sair da frente do espelho e a sua imagem continuar no espelho. Isso é qualquer panguão com After Effects faz. Entendeu? Rapaz, tá perdendo tempo aqui, você pode ficar rico. Vou colocar a imagem parada no espelho hoje. Então. Por incrível que pareça, esse é o mundo dos tolos, né? E esse aí, o cara fica rico da noite pro dia. E a gente também, se a gente ficar rico da noite pro dia, talvez a gente vire tolo, né? O dinheiro vislumbre a gente e a gente saia fora do nosso caminho. Eu acho que... Deixa eu só complementar. Eu prefiro ter amizades verdadeiras, né? Porque falar assim, você é amigo daquele cara porque aquele cara é rico. Eu prefiro ter amizades verdadeiras e poder contar com as pessoas, né? Porque existem situações, e vamos supor numa guerra, que o dinheiro não compra nada, né? Você pode ter o dinheiro que for, mas você não consegue se salvar. Eu acho que agora eu tô tendo mais consciência das coisas e acredito que não ganhei dinheiro até então porque não saberia o que fazer com ele. E com certeza, né, hoje eu sei que o dinheiro... E ainda gosto do dinheiro, gosto mais de dinheiro que de gente ainda. Mas não no sentido como eu falava antes. É porque o dinheiro eu preciso para poder sobreviver. A gente vive no mundo material. Eu não consigo comprar um alimento sem o dinheiro. Eu não consigo pagar uma conta para continuar tendo um teto sobre a minha cabeça sem dinheiro. Eu não consigo eu não consigo cumprir com as minhas responsabilidades sem o dinheiro. Então, o dinheiro ainda é importante. Mas eu entendo o que você fala hoje, que é muito melhor você ter amizades verdadeiras do que amizade com gente rica, apenas rica. Né? Eu entendo perfeitamente. Então beleza, gente, vamos finalizando aqui. Agradeço demais a presença de vocês dois, beleza? E agora você que assistiu o vídeo aqui até o final, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, comente, deixe o seu like e mês que vem tem mais Arte Fala Sobre, beleza? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.